Olá, mamães e papais de plantão, faz tempo que eu não venho aqui, mas agora eu queria muito já fazer esse bate-papo com o Hamilton, que eu já vou apresentar para vocês, para falar sobre as duas áreas profissionais da minha vida. Para quem não sabe, tem um link lá no Instagram que eu conto um pouco mais sobre mim, que eu fiz educação física antes de fazer psicologia, então o esporte faz parte da minha vida desde sempre. Passei por várias fases da minha vida, enfim, e agora eu tô numa fase que o esporte tem agregado muito para minha família, mais do que nunca. E eu queria falar sobre isso com vocês, inclusive porque essa fase da adolescência, né, que é o que eu mais escuto aqui no consultório, enfim, de amigas e na vida, que é a fase que eles se afastam mais dos pais, e é mesmo, né, tem uma razão de ser isso, do desenvolvimento normal dos filhos, mas o esporte pode vir a mudar um pouco esse cenário. E isso está acontecendo na minha casa. Eu queria pedir licença para os meus filhos também para falar sobre isso com vocês. E eu queria falar um pouco sobre isso hoje, sobre esporte, família, saúde mental e até desmistificar algumas coisas sobre prática de esporte para adolescente, para criança. Por isso o Hamilton tá aqui pra gente falar sobre isso. Esse é o nosso tema hoje. E não esquece de me seguir aqui no canal, acionar o sininho para receber as notificações e me seguir também lá no Instagram do Carol Piscimãe. Bom, vou começar apresentando o Hamilton para vocês. O Hamilton, além de meu amigo, ele é meu personal da minha família, né? Há mais de 10 anos, porque foi depois que o Luca nasceu, o meu caçula. Já era paciente da esposa do Hamilton, que é fisioterapeuta. Enfim, e o Hamilton começou a dar personal pro meu marido, e logo depois eu entrei no bolo. E ele tá com a gente há 10 anos. Então, ele já acompanha os meninos, ele faz parte da nossa família há bastante tempo. Acompanhou esse crescimento, inclusive esportivo, dos meninos, né? Sim. Hamilton, quer falar um pouquinho, contar de você, do seu... Também, para todo mundo entender que o Hamilton realmente está super inserido no esporte em diversos níveis, né? Sim, eu sou preparador físico, né, de formação. Quando eu iniciei na carreira profissional, não tinha intuito, não imaginava, pelo menos, trabalhar com esse grupo de, vamos dizer assim, personal trainer. Eu sempre pensei que eu iria pro esporte competitivo, e assim foi. Eu trabalhei no Clube Paineiras durante quase 10 anos. Nesse período eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 Olimpíadas como preparador físico do nado sincronizado, Olimpíadas de Atenas e Olimpíadas de Londres. O Paineiras me deu a oportunidade de trabalhar com outras modalidades esportivas também. Tive a oportunidade de trabalhar com natação, com polo aquático. Fui atleta de basquete, então eu sempre tive um pouco ligado ao esporte também, mas acabei descobrindo no tênis uma paixão que eu tenho e pelo meu trabalho. E aí, com o tênis, eu tive a oportunidade de treinar inúmeros atletas, de maior destaque, Tomás Bellucci, o qual também estive presente na Olimpíada de Londres junto com ele, e outros atletas de diversas idades. Aí, comecei a trabalhar com vela, tive atletas muito bem-sucedidos também nas categorias juvenis, atletas campeões mundiais. Mais um pouco para frente, vão aparecendo oportunidades e a gente vai aprendendo do esporte e colocando um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência de campo dentro de outras modalidades. Aí apareceu para eu treinar cavalos. Por incrível que pareça, eu não treinava a Amazona, eu treinava o cavalo. E comecei a trabalhar com adestramento e ajudar no treinamento. Tinha um contato bastante legal assim com a treinadora do cavalo, porque eu não entendo absolutamente nada, né, desse esporte. Então eu tentava, de alguma maneira, controlar a carga de treinamento do cavalo. E por incrível que pareça, é óbvio que a gente não pode adotar isso como uma ciência, porque realmente existe uma escassez muito grande de informações científicas a respeito desse tipo de trabalho, mas eu tentava implementar as ideias que a gente tem com os seres humanos, que já está bastante difundido. Hoje em dia o esporte é uma ciência muito estudada, então hoje não tem mais achismo no mundo do esporte. Tudo aquilo que a gente faz, a gente tem um embasamento e a gente tem bastante literatura para poder ter convicção daquilo que a gente está fazendo. Mas eu tentei implementar algumas coisas que eram feitas com humanos em relação aos cavalos, e pelo menos os cavalos que eu tive a oportunidade de treinar deu certo, foram muito bem, só que eles foram vendidos e eu fiquei muito chateado, triste, mais do que chateado, obviamente, porque o meu trabalho foi embora e, assim, enfim, acabei interrompendo. E aí, por uma questão de agenda também, hoje eu não estou mais trabalhando com os cavalos. Quem sabe no futuro eu não volte a trabalhar com os cavalos.
Enfim, então desde humanos a cavalos, atletas que trabalham com implementos como, no caso do tênis, né? No nosso caso, que é a corrida, a gente sempre está próximo ao esporte, é uma paixão que eu tenho em minha vida. Independente de qual seja a modalidade, eu acredito que é muito importante que as pessoas entendam toda vez que ela for praticar um esporte, essa história de que atividade física é saúde, esporte não, porque o esporte ele machuca. Sim, o esporte provoca algumas lesões, sim, porque o esporte tem muitas, vamos dizer assim, diferenças e desequilíbrios neuromusculares. Então você pega, por exemplo, um esporte como o tênis, que é um esporte predominantemente frontal, você tem uma cadeia posterior bastante fragilizada em relação à parte anterior. O que você deve fazer? Treinar fisicamente para poder suportar essa sobrecarga diferenciada que você tem em relação aos dois planos, frontal e posterior. Se você o fizer, você pode até se machucar, mas você diminui muito a probabilidade que isso ocorra. E sem dúvida alguma, eu tenho certeza que o custo-benefício vai ser muito válido. Para vocês verem, o Hamilton tem muito conhecimento e eu, depois que eu fiz a educação física, eu também fiz especialização em fisiologia, então sou fisiologista, não pratico, mas me preocupo muito com isso. E a nossa história, na verdade, começa mais aqui, né, que eu queria falar hoje até mais dos meus mais velhos, pedir autorização para eles, tá? Para falar sobre eles aqui, inclusive, para compartilhar isso com vocês, acho importante dizer, porque na pandemia, quando fechou tudo, né, Milton, e a gente treinava e etc, mas eu e meu marido, os meninos sempre desceram na academia, brincavam, o Hamilton fazia circuitinho para eles, então sempre foi um lugar da gente ficar junto ali em família. Os meninos iam sempre aprendendo a descer na academia, brincar, enfim, sempre fizeram os esportes deles, desde muito novos. Mas aí quando chegou na pandemia, tudo fechado, inclusive a gente foi para o nosso apartamento que a gente tinha na praia, e tinha uma academia lá embaixo, e a academia também ficou fechada, né? Aquela época que a gente não sabia de absolutamente nada. Fecharam tudo. E aí a gente, né, meio, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa. E o Nick, o meu mais velho, achou que tinha engordou um pouquinho, mas enfim, é isso, parou de fazer atividade física, tava todo mundo comendo pra caramba na pandemia, não sei o que, ele veio falar pra mim que tava, eu comecei a perceber que ele tava um pouco incomodado, falei, Nick, você quer descer comigo pra treinar? Aí ele falou, ele tinha 11 anos, tinha acabado de fazer 11 anos, mamãe, mas eu posso fazer academia com você? Eu falei, pode. Claro que pode. Essa é uma primeira dúvida que a gente escuta muito, né? Mas criança pequena pode pegar peso, pode fazer atividade física, gente? Super pode, né, Hamilton? Sem dúvida. Isso a gente pode dizer até que é uma lenda, um mito, não sei explicar exatamente o que ocorre. Eu posso dizer, pela minha experiência prática, o que eu imagino e de onde veio essa ideia. Eu não sei se vocês, provavelmente a avó de vocês, em algum momento da vida você deve ter ouvido que se tomar leite com manga causa indigestão e você vai morrer. A criança fora da academia é quase a mesma coisa. É o leite com manga. Não tem nenhuma contraindicação, não tem nenhuma restrição, não vai deixar de crescer, não vai... Meus filhos têm só 1,82 e 1,80, fatam, gente, não. E assim, não tem nenhuma relação, isso já está muito embasado, mais uma vez eu vou dizer, quando a gente fala de treinamento físico, a gente está falando de ciência, então não é a minha opinião. Isso é uma opinião embasada cientificamente. Já tem estudos longitudinais que comprovam com toda certeza que a atividade física, seja ela dentro de uma sala de musculação, seja ela num campo aberto, né, seja num gramado, numa piscina, onde quer que seja, ela é benéfica para a criança. Então, por que as crianças ainda têm restrições dentro da sala de musculação? Todo mundo que convive e tem uma criança dentro de casa ou convive com criança no ambiente de trabalho ou na casa de um amigo, do irmão, todo mundo sabe que criança não para. Eu ia falar isso, criança não pode ir na academia para não se machucar com os aparelhos, não fazendo atividade física, de outras maneiras, né? É esse que tá o perigo. Esse é o grande perigo, derrubar um peso no pé, pisar numa esteira que está em movimento, só que ela não percebeu que está em movimento e ela pisa na esteira e aí cai e derruba quem está na esteira também. Jogar, porque tem muitos... Bola. Na academia, se você parar e prestar atenção, você vai ver que tem muita coisa solta dentro da academia. E ali você pode, na mão de criança, pode se tornar uma arma, praticamente. Porque ela pode quebrar um espelho, ela pode fazer inúmeras, ela pode derrubar uma barra. Essas barras que tem dentro de academia, elas são muito pesadas. Se elas encostarem no espelho, elas destroçam o espelho. E, obviamente, se o espelho quebra e cai em cima de uma criança e corta,
vai ser um estrago, um grande acidente. Então, na verdade, a criança ela é impedida de entrar na sala de musculação, seja de um prédio, seja de uma academia, não é porque ela vai deixar de crescer. Essa história de vai deixar de crescer é o famoso leite com manga. A pessoa não queria que o homem que estava lá colhendo manga parasse para ficar chupando manga e aumentasse a produtividade. O que ele fazia? Ele dava um copo de leite para a pessoa que fazia essa colheita e falava, se você tomar leite com manga, você morre. Aí ele passava o dia inteiro colhendo e não chupava uma manga sequer. Essa era a ideia. E a criança é a mesma coisa. Você impede a criança de entrar na academia para que ela não se machuque fazendo outras coisas. O treinamento físico, obviamente, estruturado, com a indicação e a supervisão de um profissional, ele é totalmente seguro. Isso não precisa ter nenhum medo, porque certamente tudo isso que a gente ouve a respeito de academia só pode a partir dos 14 anos. É até curioso e é uma coisa assim, você não precisa de muito estudo para poder verificar o quanto essa informação ela é equivocada e vaga, né? Por exemplo, se você pegar uma garota, uma menina de 12 anos e pegar um menino de 12 anos, eles são seres completamente diferentes. Então, uma menina com 14 anos já é quase uma mulher. Um menino com 14 anos continua sendo um menino. Então, até do ponto de vista fisiológico, não tem lógica, não tem nexo algum você estabelecer uma idade. Porque tem meninas que maturam com 10 anos já atingiram a menarca. Essa menina com 12, ela tem um perfil fisiológico completamente diferente de um menino que com 14 anos, não tem um fio de cabelo sequer embaixo dos braços. Como que os dois podem estar dentro da academia e nenhum dos dois terem algum tipo de prejuízo de estar dentro da academia se são seres completamente diferentes? É óbvio que essa idade de 14 anos tem muito mais a ver com o comportamento. É mais fácil você explicar para um garoto de 14 anos que ele não pode jogar uma barra do que para uma criança de 7, 8 anos, seja ele menino ou menina. Então, é muito fácil a gente desmistificar essa história de que a academia não é... que criança não pode fazer academia, criança não pode fazer treinamento de força. Isso é um equívoco bastante grande e, infelizmente, ainda muito difundido em alguns meios. E a gente tenta, de alguma forma, através de informação, através de podcasts, de perfis que falam sobre atividade física, aos poucos ir desmistificando esse pensamento equivocado. Bom, é isso. Então, aí o Nick começou a ir pra academia comigo, ele tinha 11, e o PP também começou a descer, ele tinha 9, o Luquinha sempre ali brincando com a gente, e foi assim que começou. Bom, quando foi o ano passado, vai fazer 2 anos agora, né? Na academia desse mesmo prédio, na véspera do Réveillon, eu tava fazendo minhas atividades ali, tava online com a Milton, e eu caí na academia e machuquei meu ombro. E eu desenvolvi o que chamam de capsulite adesiva, que é o famoso ombro congelado. Só que eu tive uma lesão grave, eu fiquei realmente com o braço praticamente imobilizado, o braço direito. A capsulite, ela tem um período que chega que você tem dores muito agudas. Eu cheguei a usar adesivo de morfina, né? A Milton, eu lembro, numa época. E olha que eu sou uma pessoa resistente à dor. Foi difícil. E aí, o que eu fazia? Eu jogava tênis, que foi um esporte também que a gente começou a praticar em casa, eu e meu marido, porque os meninos pediram pra começar. E aí a gente não sabia jogar, a gente falou, vamos todo mundo aprender, vai ser um esporte pra gente fazer junto. Cri pra mim. Tive que parar de fazer tênis, a gente sempre jogou beach tênis na praia, não podia mais jogar beach tênis. Eu tinha começado a fazer yoga, tem até um post meu no Instagram quando eu comecei a fazer yoga, parei de fazer yoga. Ou seja, eu não podia fazer mais nada dessas atividades que eu tava fazendo. Continuei com o personal. E qual que era a indicação do meu ortopedista? Que também é atleta, bem do mundo do esporte, né? Que era pra eu fazer o máximo que eu conseguisse, pra eu perder o mínimo, né, de musculatura e tentar manter o máximo de movimento. O que ia me restringir era a dor. Mas teve um período que eu tinha muita dor. E eu não conseguia fazer quase nada, né? E aí comecei a ficar muito frustrada. E aí eu falei pra Milton, eu quero começar a correr. Porque era uma coisa que eu fazia na época da faculdade. Nunca fiz, na verdade, também participei de provas ou etc. Mas eu lembro que eu gostava de fazer e queria voltar a correr. Eu tenho uma amigona minha que participa de provas, corre maratona, a Dani, e ela vivia falando, vamos começar a correr. Eu falei, vou começar a correr. Aí o Hamilton me falou, Carol, com o jeito que você tá no ombro, você vai sentir um pouco de dor, porque você vai compensar, mas vamos começar devagarzinho. E no começo, acho que eu não conseguia correr 2 minutos. 2 minutos. A 9 km por hora. Isso todo mundo fala, não é pra mim. Gente, eu era essa pessoa, tá? Eu, pelo amor de Deus, não aguento mais. Reclamava. E
com a questão do ombro, tudo isso junto, puta da vida, tomando remédio pra dor e não sei o que, blá, blá, blá. E aí resolvi começar a correr. Aí essa minha amiga falou, vamos se inscrever numa prova pra gente viajar e não sei o que, e você começou a se animar. 5 quilômetros, vamos fazer uma meta baixa, que é isso, né, Milton? Eu sou passo a passo. Então tá, isso era março, acho, a prova era em agosto daquele ano, final de agosto. Pô, Milton, dá pra gente correr 5K até lá? Dá pra correr 5K. Eu, descrente ainda, tá, gente? Falei, não vou correr 5K nunca, mas vamos lá. Nos inscrevemos na corrida. Eu, o Nick, o PP e o Luquinha foi na Kids, o João foi torcer. E aí, mas fomos em 3 casais, foi muito legal. Fizemos nossa primeira prova, que já foi uma prova de resiliência, porque a gente tava em Floripa, 7 graus de manhã, na hora que a gente acordou pra ir pra prova, delícia, mas fomos. Fiz minha primeira prova de 5 km em 42 minutos, ou seja, bem devagarzinho, mas fiquei felizona, porque consegui correr sem parar, os meninos também correram, o Luquinha ganhou a prova Kids, foi muito legal, adoramos, falei, caramba, é legal esse negócio da gente, né, se preparar para uma corrida, enfim. Bom, a gente vai para Riviera todo final de semana, vocês já sabem aqui, né? E lá eu descobri, olha que eu já vou para lá há quase 10 anos, que todo mês tem uma prova de 5 ou 7 quilômetros, mais ou menos. E tem a caminhada também, corrida Kids. Comecei a participar dessas provinhas, sempre de 5, 7, 5, 7. E os meninos começaram a ir. Minhas sobrinhas começaram a ir, virou um programa super de família, quando vai uma galera pra casa que tem final de semana, lá tem prova, todo mundo vai. Aí é isso, né? Você começa a correr 5, você fala, eu vou correr 10, né? Eu já corri 5, vou correr 10, vou correr 10. Bom, o Nick se animou, falou que ia começar a me acompanhar nisso, o Nick, meu mais velho, que tem 16. O PP vai quando ele quer, e eu acho isso importante, porque vou respeitando, né? Ele é super agitado e ele dá conta, o máximo que ele correu até hoje, acho que foi 9. Prova, sim. O PP foi 9. Mas é isso, o PP quer ir, não quer ir, mas o Nicolas começou a me acompanhar mesmo em todos e picou. A gente sempre conversa, né, Milton? Ele tem essa característica de esporte mais individual, e aí coisas que eu percebo, e aí o Hamilton vai poder falar também mais sobre isso, que eu acho... que era o que eu queria trazer para vocês, dos benefícios que o treinamento em corrida, né, quis trazer isso para você, que é o que eu tô fazendo hoje na vida, trazem. Eu acho que é essa noção de que você precisa ser resiliente, que você precisa ser persistente, né, não desistir e continuar. E o Nicolas, eu acho que eu tenho ensinado muito isso para ele, tem percebido, porque eu sou quase 30 anos mais velho do que ele. E nas corridas mais longas ele ainda não conseguiu me alcançar. E ele fica pé da vida. Mas daqui a pouco eu vou estar comendo poeira pra ele, eu sei. Porque ele começou a treinar mais efetivamente também há menos tempo. Só que eu não perco. Eu tenho que treinar 4 vezes por semana. Eu treino 4 vezes por semana. Eu tenho que faltar, Milton, me manda o treino, porque eu vou dar um jeito de treinar em outro dia, enfim. Eu coloquei na minha cabeça que é o que eu quero fazer. Primeiro, para eu não me machucar, e eu nunca tive uma lesão até agora, nenhuma. Porque eu tenho me sentido cada vez melhor, sinto falta quando eu não vou. Eu tenho percebido essa diferença gigantesca na minha vida, e olha que eu sempre pratiquei atividade física. E eu acho que o Nick tem aprendido muito isso. Ele tem percebido, né, quando a gente vai pra prova, que ele não, né, chega, sei lá, segundos ou poucos minutos atrás de mim. Eu falo, olha, você não treinou tanto quanto eu. Eu essa semana fui 4 vezes, você foi 2. E... enfim, o que eu tô trazendo para ele? Eu acho que essa noção também, essa ideia de responsabilidade quando você quer se comprometer a fazer alguma coisa, né? E não forçar, mas é o que você quer. Se você quer fazer o melhor que você pode, você precisa se comprometer ao processo. Tem o processo, não adianta, a gente não consegue chegar no final sem passar pelo processo. Teve uma prova, foi a nossa primeira prova de 10 quilômetros, que também pra gente foi, uau, a gente vai correr 10 mesmo. E aí a gente foi fazer aqui no Cidade Jardim, em São Paulo, e a gente ainda, né, a gente começando nesse mundo da corrida, não olhamos o percurso, nada, chegamos lá, fazia parte do percurso subir e ida e volta da ponte estaiada, ou seja, subida na ida e na volta. Quando a gente viu a subida, um olhou pra cara do outro, tipo, é sério? Essa subida? Vamos, né, já estamos aqui, vamos lá.
E aí chegou um determinado momento que o Nick falou, mamãe, não tô conseguindo, vamos caminhar comigo? E aí nessa hora o coração de mãe primeiro fala assim, vou caminhar com ele. Mas aí eu parei e pensei, gente, o que eu vou ensinar pra ele e o que eu tô fazendo por mim se eu parar agora, sendo que eu tô preparada pra continuar correndo. E eu também queria ver até onde eu podia chegar, que tempo que eu ia fazer. Aí eu virei pra ele e falei, Nick, mamãe não vai caminhar com você porque eu tô bem pra continuar correndo. E eu acho importante você conhecer os seus limites e eu conhecer os meus limites. Claro que se você estivesse passando mal ou alguma coisa, eu pararia, iria com você. E aí eu completei, né? O Nicolas vai prestar vestibular ano que vem. Não fez uma escolha muito fácil, inclusive. E aí eu falei pra ele, eu falei, Nick, as pessoas não vão te esperar na vida. Falei assim, não é isso que você vai ter ao longo da sua vida, então acho que eu não vou estar te ensinando nada se eu ficar parando e caminhando aqui com você. E ele ficou meio bravo, mas você sabe que uns 2 dias depois eu chamei ele pra almoçar, a gente foi almoçar só nós dois, e ele falou pra mim, ele falou, mamãe, queria te agradecer por você ter me falado aquilo durante a corrida, porque eu entendi o que você quis dizer. Então, isso é muito legal, essa história que ela contou a respeito dessa relação de mãe e filho, isso ocorre também com os pais, porque muitas vezes o pai, na ânsia de querer impedir um sofrimento do filho, né? Porque a realmente frustração não é fácil, não é simples você vir um filho seu pedindo para você caminhar junto com ele, e aí naquele momento você sente aquela necessidade de, eu vou evitar essa frustração, porque se eu for junto com ele, ele vai ter uma falsa sensação de sucesso, porque no fundo ele sabe que ele fracassou, porque ele cansou, ele não conseguiu completar a prova no mesmo ritmo que ele vinha, e a mãe teve que diminuir o ritmo para poder ele alcançá-la. E não foi um fracasso, na verdade, não é o ritmo dele. E isso é uma coisa importantíssima, a expectativa que a gente cria a respeito de um filho, ou enfim, de alguém que esteja atrelado ao esporte, a gente tem que tomar muito cuidado com as expectativas. Não é porque a gente quer demais que um filho nosso comece a praticar um esporte e tenha um bom rendimento dentro do esporte que isso vai acontecer. Primeiro, existem alguns biotipos que têm uma predisposição maior a obter bons e maus resultados. Então, se você pega, por exemplo, uma criança que tem uma predisposição a praticar esportes, vamos dizer assim, predominantemente aeróbios, e você coloca ela em esportes intermitentes de altíssima velocidade, mas de curta duração, muito provavelmente ela vai ser lenta diante dos amigos. Essa frustração, ela faz parte e ela é necessária, porque certamente, a única forma que ele tem de evoluir, de melhorar nesses aspectos, é fazendo a parte dele, e não a gente fazendo algo por ele. Essa ação ela é muito importante. Se nesse momento você andasse com ele, dificilmente ele entenderia que ele precisa treinar mais. Mas ele não pode treinar mais porque ele está estudando para o vestibular, está tudo bem. Ele não tem necessidade nenhuma de ganhar da mãe. Mas ele é mais novo, ele é homem, e ele deveria... Não, ele não deveria nada. Ele está feliz, está praticando uma atividade física. Ele não vai ser atleta profissional de corrida. Ele não tem obrigação alguma de ultrapassar a mãe. Se ele está treinando menos porque ele tem, sim, uma responsabilidade e uma urgência maior em relação aos estudos, porque ele precisa prestar vestibular, está tudo bem. Essa é a urgência dele do momento. E se ele precisa, não tem problema. Só que muitas vezes nós, pais, na ânsia de querer evitar esse sofrimento, criamos um vínculo muito negativo, que é: filho, você não vai sofrer, porque todas as vezes que você estiver passando por um determinado sofrimento, eu vou evitar seu sofrimento. E isso não é possível. Quando a gente pensa, por exemplo, nos esportes, dependendo da modalidade que o atleta opta por participar, existe uma predisposição genética também. Existem pessoas que, se você pegar, por exemplo, o atleta mais rápido de todos os tempos, o Usain Bolt, e pedir para ele correr 800 metros, muito provavelmente ele ficaria muito abaixo da média. Talvez. Não de mim, mas da média. Sim, da média populacional, no mundo dos atletas. Então, certamente, ele não teria nenhum nível de performance. Ele não conseguiria, com toda certeza absoluta, índice para campeonatos regionais de 800 metros. Mas ele corre 100 metros tão rápido, como que ele não aguenta dar 2 voltinhas na pista? Até minha avó e isso é uma coisa que é impressionante. Até minha avó dá 2 voltas na pista, não é assim, gente. É inacreditável essas coisas, sabe?
e isso ocorre muito. O atleta começa a jogar tênis. E aí o pai que corre fala, nossa, mas meu filho faz preparação física e ele não aguenta correr 10 minutos. A média de deslocamento num jogo de tênis é de 8 segundos. Em qual momento que vocês imaginam que o atleta, o tenista, Precisa correr. vai ficar correndo 10 minutos em linha reta? Não existe nenhum momento que ele vai fazer isso. Ah, mas ele deve. Não, porque da onde você tirou que ele deve? Ele é tenista. E ele gosta de jogar tênis. Se ele gostasse de correr, ele estaria na corrida e não no tênis. Então, muitas vezes a gente tem uma falsa ilusão de que, por uma pessoa ser um atleta, ela precisa ser bom em tudo. Então, a criança faz natação e ela é muito boa. Ela ganhou o festival de natação da academia. Ela é campeã paulista de natação. E aí o pai resolve que vai correr com a criança. Ela é da natação. O pai vai correr com a criança no parque de Ibirapuera. A volta tem 2,5 km, um pouquinho mais. E aí no meio do caminho a criança para e fala, pai, tô com dor no joelho. Aí ele fala, não, tem que trocar. Eu vou conversar com o seu preparador físico. Não é possível que você não aguenta dar uma volta correndo no parque. Olha o ritmo que a gente está correndo. Essa criança ela é preparada para nadar. Ela não é preparada para correr. E atletas de esportes aquáticos, eles precisam de um tempo de adaptação. Porque na água a gente só tem 30% do peso corporal sendo aplicado e sendo sobrecarregado por conta a água, ela diminui, né, o impacto e a força da gravidade. Então, a gente precisa de um trabalho de adaptação para sair da água e aí fazer uma transição de forma contínua, natural, espontânea, até que ele consiga correr e ter um desempenho razoável em solo terrestre, né, correndo normalmente. Então, são muitas informações que muitas vezes acaba inibindo a participação das crianças no esporte, porque esse feedback negativo é muito ruim. Imagina se ela chegasse para ele e falasse assim, pelo amor de Deus, eu trabalho o dia inteiro, eu tenho 40 anos, você é um menino jovem e não aguenta, falta 2 quilômetros, você está com preguiça, você é mole. Pronto, nunca mais na vida ele iria correr. Por quê? Porque a maneira como ela tratou aquela dificuldade dele foi o extremo oposto. Porque existem os dois lados, né? Você diminuir seu ritmo para evitar o sofrimento e você querer que ele mantenha um ritmo que está acima da possibilidade dele naquele momento. São duas coisas que não tem nenhum cabimento você imaginar fazer qualquer um desses extremos. Então, o ideal realmente é mostrar para a criança que está tudo bem se ela não ganhar a prova, está tudo bem se ela ficar atrás de você, está tudo bem se ela estiver se sentindo bem, ela pode completar a prova e acelerar o passe e terminar à sua frente. Eu não vou ficar chateado. Qual pai ficaria chateado do filho ultrapassar jamais? Acho que todo pai ficaria até orgulhoso que isso ocorra, né? A gente torce. E na última prova aconteceu isso. A gente correu na Riviera, acho que há 2 semanas atrás, acho que foram 7 quilômetros, né? E ele chegou na minha frente. Acho que foi menos de 1 minuto, mas ele chegou. E aí eu cheguei toda feliz, parabéns, não sei o que. Você ficou feliz que eu cheguei na sua frente? Falei, óbvio. Falei, mãe fica muito feliz quando o filho ganha, quando o filho consegue alguma coisa. E é isso, nas distâncias mais curtas, ele já tá conseguindo correr mais rápido que eu. Sim, é fundamental que entenda que a gente precisa de um determinado volume de trabalho para você conseguir sustentar o ritmo de prova durante quilometragens um pouco mais Por outro lado, o PP, que não treina corrida, mas é hiperativo e faz vários outros esportes, chega tanto na minha frente quanto na frente do Nick. E tem uma predisposição genética, um biotipo fantástico. Tem um biotipo para corrida. Mas é isso, acho que uma prova mais longa ele não daria conta de chegar. Muito provavelmente, se ele correr, acho que até uma curiosidade que eu tenho, qual o ritmo que ele conseguiria sustentar por quanto tempo? Porque realmente ele tem uma predisposição absurda, ele corre muito fácil, ele é muito leve, ele é longilíneo, leve, não foi medido, mas eu tenho certeza que ele tem um VO2 muito alto, até porque, eu não sei se vocês sabem, mas o VO2, ele é peso dependente, porque todo o resultado de VO2, ele é mililitros, porque é a quantidade de oxigênio que você tira da atmosfera, traz para dentro do sistema cardiorrespiratório, passa pelo processo fisiológico, e transforma esse oxigênio em energia. Então ele é mililitros por quilo nosso, quilo da pessoa, por minuto. Então quando você vê lá, fulano de tal tem 60, o VO2 de fulano de tal é 60. É 60 mililitros por quilo por minuto.
é o quanto ele consegue captar de oxigênio da atmosfera e transformar esse oxigênio por vias aeróbias em energia, entendeu? Essa é a ideia. Então, quanto mais leve a pessoa, tem gente que melhora o VO2 sem treinar. Como? Só diminuir o peso. Se você diminuir o peso, você vai melhorar seu VO2. Por quê? Por quilo por minuto. E tem gente que treina, só que ganha peso, porque ganhou massa muscular. Por isso que você vai ver sempre em provas de corrida, de alto rendimento, eu quero dizer, né? Obviamente, os atletas são muito magros. Por quê? Porque eles precisam ser muito leves para poder sustentar o ritmo de prova que eles adotam. Então, praticamente, a musculatura deles é voltada 100% para o desempenho esportivo. Então, por isso que eles são muito magros, porque o VO2 ele é quilo dependente, né? A quantidade de peso que a gente possui interfere diretamente nesse valor de VO2 máximo. O PP ele faz bastante atividade física, o Nick agora está mais focado em treinar corrida mesmo e básico, né, Milton? Acho que já deveria ser básico para as pessoas. Para correr você precisa fazer exercício de fortalecimento, enfim, para você não se lesionar e etc. Para manter sua massa muscular também. E o PP faz várias outras atividades. Mas é isso, o PP não tá afim de treinar corrida por enquanto. Já tá descendo mais na academia com a gente, porque tá percebendo a movimentação ali. Meu marido desce de vez em quando. E o Luquinha, é porque a gente costuma treinar à noite em casa. Mas se a gente faz alguma coisa durante o dia, ele tá lá com a gente também. Então, o que eu queria trazer para vocês era isso. E começar a mostrar um pouco mais da nossa rotina também, né? Se eu podia mostrar um pouco da nossa rotina, porque eu acho que o esporte tem aproximado muito mais até a gente. A gente tem uma rotina junto agora por conta disso. Então, pelo menos naquele momento do dia, a gente tá junto treinando, tá batendo papo, tá conversando. A gente marca as provas, vai viajar, corre, conversa a respeito, porque daí corredor também só sabe falar disso, né? Aí tem as minhas sobrinhas que estão engajadas também. Então agora isso tem feito muito parte do nosso dia a dia e servido muito de um canal de conexão mesmo entre a gente. Então nunca acreditei tanto nessa conexão que o esporte traz, inclusive com os nossos filhos. Era isso que eu queria deixar para vocês aqui. Agradecer o Hamilton, que tá nessa jornada com a gente há 10 anos ali, acompanhando em casa. E ele nunca tinha treinado ninguém para corrida, né? A gente jogou esse desafio, porque o nosso objetivo é correr uma meia maratona. Mas dizem que quem corre meia, o Hamilton fala que não vai deixar a gente correr maratona, não. O Nicolas, que tá novinho, falou que vai correr, vamos ver. Mas o objetivo é a meia, né, Hamilton? A gente tem como objetivo a meia. Eu já treinei, sim, duas. É até curioso isso, porque eu tive uma médica que trabalhava com minha esposa. Ah, é verdade. Mas era 10K, né? Não, ela correu uma meia. Ela correu uma meia. Correu uma meia. Ela tinha o sonho de correr uma meia antes de engravidar. Ela trabalhava com a minha esposa e ela ficou sabendo que eu era preparador físico. Mentira que o Hamilton nunca treinou, a esposa dele corre. Esquece tudo que eu falei. E aí ela pediu pra eu montar um treino, porque à época minha esposa também ainda não havia engravidado. Só que ela corria provas mais curtas, porque ela tinha um bom desempenho, e eu achei por bem trabalhar essa questão da força muscular, porque eu entendo que faz grande diferença lá na frente a capacidade que você tem de imprimir velocidade, e não necessariamente de sustentar a velocidade. Porque quanto mais forte você for, certamente você vai conseguir correr num ritmo mais forte por mais tempo. A quantidade de tempo que você vai correr tem mais a ver com o tempo que você tem de treinamento, e não necessariamente com a sua capacidade neuromuscular de imprimir força. Como minha esposa ainda era mais jovem e não havia tido filhos ainda, eu falei, eu acho que é interessante trabalhar essa questão. A gente trabalhou bastante isso, só que a médica que trabalhava com ela queria correr uma meia maratona, e aí ela pediu para eu montar um programa de treinamento para ela, para correr uma meia. Ela queria correr uma meia abaixo de 2 horas, e aí obviamente a gente teve 1 ano para trabalhar, e nesse ano a gente teve inúmeros testes, né, que a gente vai aplicando ao longo desse período, que a questão é você colocar algumas provas no meio desse caminho para que ela possa treinar fazendo essas provas. Quando ela chegou na prova, ela chegou muito bem preparada. Me deixou um pouquinho chateado, um pouco bravo, porque ela tirou o pé, ela duvidou que ela estaria tão bem. A partir do 18º quilômetro, eu pedi que eu sempre passo o ritmo que o atleta deve correr durante a prova, e não é, como eu disse, né, não é uma coisa aleatória, assim, eu acho que é legal você correr em tal velocidade. A gente
já tem essa informação, a gente consegue delimitar bem a margem, né, que o atleta deve percorrer naquele momento da prova. E ela correu um pouco abaixo do que eu gostaria que ela tivesse corrido. E ela fez em 2 horas e 1 minuto, me deixou um pouco... Falei, cara, eu não acredito. Isso é competitivo. Porque eu queria muito que ela tivesse feito abaixo de 2 horas. Ela ficou triste porque ela falou, Hamilton, daria para ter feito, porque eu terminei a prova dando risada. E para mim essa é a maior loucura que existe, né? Porque você não vai ganhar a prova com 2 horas. Mas eu acho que quando a gente coloca um objetivo, a gente tem que cumprir esse objetivo. Então, por exemplo, minha mulher, eu sempre pedi que ela corresse os 5K abaixo de 20. E uma vez ela ganhou uma prova com 20 minutos e alguns segundos. E eu fiquei transtornado, porque ela terminou a prova rindo, porque ela tinha ganho a prova. E ela ficou toda feliz, passou lá na faixa, dando risada. Ai, ganhei. Olhou pra minha cara e falou, o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? Olha no relógio. Aí ela olhou, eu ganhei. Eu falei, você não ganhou nada. Eu falei, você falou que queria correr abaixo de 20. Olha o tanto de segundos, você veio rindo. Eu não tô acreditando que você terminou a prova rindo, porque... Tem que terminar morrendo. Mas você vê minhas fotos das provas, ele fala... Você tá bem, acho que eu vou baixar seu peso. Sim, então, mas ela tem obedecido isso. Pra mim é legal, sabe? Porque todas as provas que ela fez nesse período que a gente tá trabalhando, todas as provas foram negativas. O que significa isso? A gente começa num ritmo um pouco mais lento, ela aquece bem, e durante a prova ela vai ganhando, imprimindo velocidade, e ela termina. Lembra que ela não corria 2 minutos, não corria de verdade 2 minutos a 9 km por hora na esteira. Ela tem terminado as provas correndo a 11 km por hora ou até um pouquinho mais. As últimas 2 provas dela correu acima de 11 km por hora o último quilômetro inteiro. Então, não tem como não ficar feliz com isso, sabe? Porque para mim isso é uma grande conquista. É como se estivesse pegando uma medalha olímpica, porque essa é a nossa medalha, é o nosso limite, né? A gente ganha uma banana e uma medalha. A gente fala, o corredor é isso, acorda de manhã, paga, ganha uma banana passa frio, e toma uma chuva, medalha. Ganha uma banana. E fica feliz, gente. Mas olha só, tô fazendo isso com os meus filhos. E eu acho que é a superação pessoal, eu acho que é isso que os meninos têm sentido, e eu falo isso pra Milton, né, queria tanto ter tido essa oportunidade quando eu era mais nova, eu acho uma super oportunidade você ir descobrindo isso e percebendo as suas capacidades também, e como quando você se dedica, você consegue fazer alguma coisa, e fazendo esporte, né, gente, que só faz bem pra saúde. Sem dúvida. Acho que é isso. Obrigada, Milton. Valeu. Por ter tirado esse tempo aqui. Faz tempo que a gente tá, né? Faz tempo. Pra falar sobre isso. A gente se vê quase todo dia, mas pra gravar demora, né? Sem dúvida. Acho que é isso, gente. Não esqueçam de seguir lá no Instagram. E deixar seus comentários aqui. Qualquer coisa, dúvida, a gente vai respondendo também, né? Sem dúvida. E deixar o seu Instagram. Você tem 2. Eu tenho 2 Instagrams, um é loucura, que também tem a ver com questão de esporte. O esporte e a família. Quem me conhece sabe, somos São Paulinos. E São Paulo faz parte da minha vida, toda essa loucura com o esporte, eu acho que foi estimulada pelo meu pai, sem dúvida alguma, por conta do São Paulo. E a gente tem um perfil que mostra um pouco da nossa rotina dentro dos estádios, eu e minhas filhas e minha esposa, chama Uma Família Tricolor. Mas o meu perfil profissional é Hamilton Trainer, e ali eu deveria postar muito mais a respeito de treinamento, mas de verdade, gente, eu trabalho o dia todo, todos os dias praticamente. Eu treino 9h30 da noite, 2 vezes por semana. Não é fácil, eu chego muito tarde em casa, eu também tenho que treinar, eu tenho um objetivo, coloquei um objetivo na minha vida há 2 anos e alguns meses, né? Desde 1º de janeiro de 2023 eu tenho treinado todos os dias e isso para mim tem sido muito importante. Então eu chego em casa 11 e pouco da noite, vou para academia todos os dias, sem falta, nem que seja para, dependendo do dia, fazer um trabalho de preventivo, alongamento, exercícios posturais. Então, e aí eu tenho feito questão de estar todos os dias dentro da academia, que foi uma forma que eu encontrei de estabelecer uma rotina e não furar essa rotina, porque a gente não pode esquecer, um dos princípios de treinamento é continuidade, progressividade, você ter capacidade de todos os dias estar fazendo alguma coisa para que o seu corpo permaneça em treinamento, permaneça ativo, porque poucos dias sem fazer nada já é suficiente para você entrar em destreinamento, e isso pode comprometer a sua manutenção de performance ou de equilíbrio propriamente falando. E eu acho que é isso também, o treinamento, só antes de terminar, né? A corrida.
a gente treina tanto, né? Se mata lá, faz o que você pode, aí você pensa, putz, não vou ficar sem treinar, vou perder tudo que eu já fiz até agora. Daí também é um incentivo. Então, acho que é um círculo virtuoso, né? Que a gente entra. Sem dúvida. Obrigada, Milton. Tamo junto, cara. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.